Eu vinha do mar, eu vinha atravessando num barril. As ondas do mar é forte, camarada. Martin Quimbanda quem me trouxe aqui. Saravá, meu povo. Bom? Então, gente, a Beta, uma coisinha aí, eu vou marcar ela aqui, porque eu não consegui botar pra responder a pergunta dela. Tu acredita? Oxe, não sei mexer nesse negócio não. Foi pedido nos comentários pra uma moça chamar. Moça ou moço, não sei. Ah, saber? Pode ser um menino, menina, menina. Mas foi pedido para falar sobre a diferença de Umbanda e Candomblé. Então vamos fazer assim, antes de começar a falar sobre as linhas e entidades, orixás, vamos falar um pouquinho sobre a diferença entre o culto do Candomblé, o culto da Umbanda, botar um pezinho na Quimbanda ali, mas bem de leve, chegar assim e falar, oi Quimbanda, e sair. Beleza? Algo bem de boa, porque Quimbanda é eu acho que merece um vídeo maior e mais detalhado, tá? Começando, vamos falar de candomblé? O candomblé, ele é um culto com deuses e divindades de matriz africana, né? Surgiu no Brasil. Como assim surgiu no Brasil se veio de África? Os deuses vieram de África. Porque, infelizmente, por causa do tráfico de escravos, é, pessoas, né, de várias tribos diferentes, às vezes tribos de lugares que um não conhecia nem o dialeto do outro, foram unidos, né, juntados e transportados para o Brasil, por exemplo, para cá. E por causa desse transporte, acabaram criando núcleos, por causa das fazendas de café, de cana e por aí vai. Então essas pessoas acabaram sendo arrebanhadas em grupo, né? E por causa disso, começaram a ter mais contato e começaram a falar mais sobre os próprios deuses dentro, por exemplo, das senzalas. Assim começou o culto, pois pela necessidade de trazer de volta a ancestralidade da própria raiz africana, aquele povo escravizado, eles tinham o costume de adorá-los, onde algumas pessoas saudavam um deus chamado Ogum, outros chamavam por um deus chamado Xangô, outros saudavam um deus chamado Oxalá, outro Oxóssi, Ossain, Iroko e por aí vai. O que são os orixás? Primeiro eu vou falar de orixás, que são os deuses da cultura iorubá, né? Geralmente cultuados pelas nações Efon, Jeje e Keto, tá? Então, falando dos orixás, os orixás são deidades que tiveram muitas vezes histórias de tempo aqui na Terra, né, de vida, que foram elevados a divindades. São reis e rainhas de tempos muito imemoráveis, muitas vezes, né, que passaram por aqui e foram vinculados às forças da natureza. E posteriormente, eles foram vinculados aos santos da Igreja Católica pela necessidade do culto aos deuses dele, depois de ser obrigados a pararem. Porque quem cultuava os orixás era visto como feiticeiro e morria. Mas o sincretismo religioso a gente vai falar em outro vídeo. Então, quem são esses orixás? São divindades que trabalham junto às forças da natureza, né? Por exemplo, Xangô é o orixá da vida, o orixá rei da pedreira, do raio, do trovão. Airá é o orixá do fogo, né? O orixá da explosão, do movimento. Oxum é o orixá da maternidade, da gestação, da amamentação, dos rios, do ouro, da água doce, água calma. Oxalá já seria o deus do sol, seria a paz entre os povos, sabe? O orixá literalmente da paz, da harmonia, da caridade, da felicidade. Iemanjá, ela é orixá, bom, Iemonja significa mãe dos peixes, né? Seria a orixá materna dos peixes que dão sustento, dão alimento. Porém, no Brasil, ela também é cultuada como orixá dos mares, né? Isso aí é uma história que é difícil de contar assim em um vídeo só, mas vamos lá. Ela é cultuada hoje nos mares, é a rainha das águas, é Janaína, né? Com culto, pelo culto, mais de pegada indígena. É orixá da mãe que cria,
aquela mãe que está ali junto, que não deixa faltar para o filho, aquela mãe que educa, né? Essa é Iemanjá, também conhecido como mãe de todas as cabeças, a mãe de todos, né? Oxalá seria o pai de todas as cabeças, que é o pai de todo, e por aí vai. E Exu. Mas Exu não é o diabo? Não, Exu não é o diabo. Ah, mas Exu não é seu tranca-rua? Seu tranca-rua é uma entidade que vem junto à linha de Exu catiço, não é orixá. Exu orixá é o próprio caminho, é o próprio movimento, é a própria mensagem dita, é o mensageiro da divindade. Exu é a rua que está a gente, onde tudo passa. São as encruzilhadas, são as escolhas, as decisões que nós temos na vida, né? Tudo isso é Exu. Esse Exu é um Deus. Ele não é uma entidade, uma pessoa que desencarnou simplesmente. Há quem diga que quando Olodumare ele mandou fazer o mundo, né? Pediu para o Batalha criar um mundo, Exu já estava lá. E Iroko, né? No caso, ele é o tempo, é a árvore do tempo, é a árvore do mundo, né? Assim como qual é o meu nome? Assim como sumiu da cabeça. Lembrei! Assim como o Peregum. Peregum é a Dracena, tá? Que é uma das árvores primordiais. Dizem que é uma das plantas mais antigas do mundo. É, a árvore é uma planta, né? Então, assim, o candomblé ele cultua deuses africanos. Quais são os deuses africanos? São os que eu já citei. E tem diferença entre candomblé e umbanda? Tem diferença entre candomblé e umbanda. Eu vou falar agora da umbanda um pouco para dar uma ideia, tá? Lembrando que esses deuses, geralmente, pela umbanda, as divindades trabalham sob a permissão e a proteção desses deuses africanos. Para falar da umbanda, primeiro vamos explicar o que significa umbanda. Umbanda é uma palavra que vem da língua banto, do quimbundo, que significa cura. Então, umbandista ou bandeira é curandeiro. A umbanda é uma religião que surgiu também no Brasil, tá? Tendo esse nome, porém, ela cultua os espíritos do folclore brasileiro. Então, como são os espíritos do folclore brasileiro? São os indígenas somente? Não. São espíritos de pessoas em situações comuns. Como, por exemplo, os pretos velhos são os espíritos dos escravos que vieram de África, chegaram no Brasil forçados, envelheceram dentro das fazendas, né? E encontraram seu desencarne ainda dentro das fazendas, já com uma idade um pouco avançada. Muitas vezes, os pretos velhos, hoje cultuados como os pretos velhos, também eram conhecidos como povo de ganga, que eram os feiticeiros que detinham todo o conhecimento da magia vinda de África. Tem os caboclos, que são espíritos de indígenas, né? Tupi, Guarani, Coiapó, Pataxó e por aí vai, né? Tupinambá. Então, assim, são espíritos que detêm o conhecimento da cura das matas, né? Detêm o conhecimento da medicina das árvores, das folhas, das raízes, também de rezas, na linguagem deles muitas vezes, para afastar maus espíritos da natureza, quem sabe o Ayangá. Também temos o culto dos cosminhos também, né? Mas os herês, eles são os mensageiros dos orixás, eles são as crianças. Espíritos muitas vezes de crianças que tiveram o desencarne muito próximo, muito cedo, né? Durante a sua primeira infância, às vezes, talvez a segunda infância, né? Ali aproximadamente entre 5 e 10 anos de idade. Crianças que passaram em algumas situações, necessidade da família, vontades, etc. Porém, com pureza, amor e carinho e principalmente inocência, né? Para fazer as coisas. Então, assim, a Umbanda cultua seres mitológicos brasileiros e famosos, né? Sobre a questão de história. Tem também os caboclos, que são o quê? São os boiadeiros, né? As pessoas que tocavam o gado, que eram rezadores e por aí vai. A partir do próximo vídeo eu vou começar a falar, sim, sobre as 7 linhas da Umbanda. Vou começar a falar sobre Preto Velho. Então, já segue, curte, compartilha e já fala aí qual que você quer saber, sobre qual linha eu posso falar. Tá bom? Que Zambi abençoe. Fiquem bem.